graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Que bom, hoje culto de louvor, de adoração, culto de ceia do Senhor, culto de festa. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos estar realmente com o propósito de ofertar ao Senhor mais um culto, ofertar a Ele o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão por tudo que Ele tem feito. O nosso Deus é bom, é um Deus bom. Ele já provou o seu grande amor para conosco, mandando o seu Filho único a pagar o preço que nós não podíamos pagar. Amor infinito, bondade infinita. Esse é o nosso grande Deus. Ele está no nosso meio para receber o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Que você possa dedicar esses momentos, meu irmão, integralmente ao Senhor. Deixe as preocupações de lado. Esse momento é momento de nos curvar na presença desse Deus santo e grandioso. Amém? Olha para o seu irmão, dá aquele sorriso para ele, diga a paz do Senhor. Você que nos visita, meu irmão, você é bem-vindo. Você é bem-vindo no nosso meio. E que você volte mais vezes. É uma alegria tê-lo no nosso meio, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que temos de estar na Tua casa junto com outros irmãos. Que sejam momentos preciosos na Tua presença, Deus. Que sejam momentos de bênção, de palavra do Senhor. Sejam momentos de cura, libertação, crescimento, Pai. Que o Seu nome seja exaltado, que o Seu nome seja engrandecido neste lugar. Toma este lugar, Senhor, com a Tua presença santa, com a Tua glória, tocando as vidas, falando com os corações nessa noite. Que a mensagem dessa noite, através do nosso irmão pastor, seja canal de bênção aos nossos corações. E que seja realmente palavras de libertação, de cura, em nome de Jesus. Agora, Senhor, vamos adorar, louvar o Seu nome, junto com toda a igreja, Pai. Porque só Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não sei se o senhor está enxergando lá na bateria, ó, um baterista novo lá, bem grandão. Está estreando conosco lá, né? Louvado seja o nome de Deus. O Tiaguinho também aqui, ó, estreando aqui no domingo aqui. Estamos colocando as crianças aí para estar capacitando para louvar o Senhor, amém? Vamos juntos louvar o Senhor. A primeira canção diz: a bondade de Deus. Deus é um Deus bom, infinita bondade, nele você pode confiar, nele você pode descansar. É a Ele que nós vamos louvar agora em nome de Jesus. Ele é fiel em todo o tempo, diz a canção. Vamos louvar o Senhor. Bondade de Deus.
Glória seja o nome do Senhor. A próxima canção diz: nós estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti. Quem está sedento de Deus, diga amém. Amém. Deus tem alimento para nossas vidas nessa noite. Amém. Ele é o pão da vida, é a água que sacia a nossa sede, é o pão que nos sustenta. Aleluia. E a canção diz: estamos aqui, Pai, sedentos de Ti. Vem, Deus. Vem, Deus. E Ele já está aqui. Está aqui olhando para mim, para você. E Ele tem bênção, Ele tem vitória para nossas vidas nessa noite. E o refrão diz: então vem me incendiar, Senhor. Meu coração é o Teu altar. Nós somos o templo do Senhor. Não sabeis, sois o templo onde habita Deus, diz a palavra do Senhor. Nós somos o templo. Então vamos declarar com essa canção: nós estamos aqui. Sede de Ti, Senhor. Sede da Tua presença. Sede do céu, da Tua graça.
nome, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Salmo 47 diz: louvar o Senhor com palmas. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por estarmos aqui, por mais um culto, por mais uma ceia, por mais um tempo de podermos louvar a Deus. É um privilégio podermos participar de uma reunião tão especial quanto essa. As crianças, os pais podem liberá-los, as professoras estão aguardando por eles lá no departamento infantil. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos ler hoje no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. Mas antes da nossa leitura, te convido para mais uma oração rápida. Nessa oração nós queremos pedir para que Deus fale conosco através da sua palavra. Deus sempre fala com quem quer ouvir. Sempre. Então vamos, a partir de agora, oferecer a Deus o nosso coração aberto, receptivo, atento a tudo que Deus tem para falar conosco. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo que nos deste neste dia até aqui. Te agradeço, ó Deus, por cada pessoa que está conosco, congregada aqui pelo Teu Espírito, cada um que está conosco online. Nós agora, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, fale conosco através da sua palavra. Oferecemos a Ti a nossa reverência, nosso coração aberto, sedento, e que todo impedimento à Tua palavra, de qualquer natureza, não prevaleça, Senhor. Sejam destronados, e que ela nos alcance, ó Deus, para cumprir em nós o propósito para o qual o Senhor nos envia ela. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. No tempo que temos, que não é muito, eu quero falar com os irmãos hoje sobre esse tema, o blefe do diabo sobre a morte e a vida, ou sobre a vida e a morte. Esse texto que nós acabamos de ler é Jesus falando, porém ele está glorificado nos céus. O apóstolo João, ele ouviu uma voz quando ele estava num domingo na ilha de Pátimos, e uma voz como de um trovão, como de trombetas, falando com ele. Quando ele se virou para ver, era Jesus. Ele o reconheceu. João viveu com Jesus, Jesus morreu no ano 33, esta visão está acontecendo no ano 90, 60 e poucos anos, quase 70 anos depois. E o texto diz: quando eu vi, eu caí como morto. Tinha nada a ver com aquele Cristo que ele viu pela última vez na cruz do Calvário, sangrando, humilhado. Ele resplandecia, seu corpo era de luz, de glória, cabelos, olhos, corpo. Ele falou: quando eu vi, eu caí como morto. Mas ele me sustentou, ele colocou a sua mão,
pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, sou eu. Eu sou o primeiro, o início de tudo e o fim. E aqui vem a parte que diz a respeito ao nosso tema. Eu sou aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves do inferno e da morte. Quando eu escolhi esse tema, o blefe do diabo sobre a vida e a morte, é porque a maior parte da humanidade, ainda hoje, desde sempre, foram enganados pelo diabo a respeito deste assunto que diz respeito a todo mundo, a vida e a morte. Se eu te perguntasse, ou perguntasse para qualquer pessoa, como é que você vê a vida hoje? O que você sabe da morte? E amanhã, depois que você morrer, o que você sabe da vida e o que você sabe da morte? A maioria vai dizer: não tem como saber. Ninguém que morreu voltou para me explicar. Se ele voltasse, você não acreditaria, disse a Bíblia. Mas tudo isso tem revelações de Deus. Mas o inimigo, ele, usando dessa artimanha, que blefe, vamos definir o que é blefe, né? Blefe é uma tática sutil de enganar, de seduzir, sem que o enganado perceba que está sendo enganado. Muito usado em jogo de cartas, blefar. Fazer a pessoa que está com a possibilidade de vencer acreditar que o vencedor é você e desistir da vitória dele e acabar se tornando um perdedor. Então o diabo, ele é um especialista em fingir que tem o que não tem. Muita gente acaba dando crédito àquilo que ele esparrama pelo mundo, que ele ensina pelo mundo, principalmente em assuntos como este, vida e morte. É fácil da gente entender isso. Então Jesus está dizendo: eu tenho as chaves do inferno e da morte. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas não é que ele tem o poder de matar, roubar e destruir, é que para fazer isso, ele leva as pessoas a pecar, e o pecado gera morte. A Bíblia fala: toda alma que pecar, essa morrerá. Então ele não tem a pena capital na vida de qualquer pessoa, a não ser que ele induza ela a viver uma vida que a conduza à morte. Então, na terra, nós sabemos na Bíblia que quando Deus criou essa terra, ornamentou, encheu ela de vida, fauna, flora, tudo era vivo. Adão, Eva. O diabo, usando a serpente, ele disse para os nossos pais que não existia a morte. Deus já havia dito: se você desobedecer, você morrerá. Deus disse que tem morte, o diabo falou que não tinha. E os nossos pais acreditaram no diabo, romperam com Deus e morreram. E a partir daí, 6.000 anos depois, ninguém mais duvida da morte. Hoje as pessoas duvidam da vida. O mesmo inimigo blefa hoje nos meios de comunicação, nos programas do mundo, e é difícil você encontrar alguém que acredita na vida depois da morte. Porque a morte, ela é tão real, ela é tão noticiada, o tempo todo você vê falando de morte. Morte na guerra, morte nos hospitais, morte no terremoto, morte no maremoto, morte na pandemia, morte natural, enfim. É tanta morte que quando alguém fala: você sabia que existe vida depois da morte? Ele... Quem disse isso? Então, eu não sei o que você sabe. Essa mensagem aqui do Apocalipse é para a igreja, não é para o mundo. Tem uma outra mensagem sobre morte e vida para o mundo, para aqueles que não acreditam na vida. Mas essa daqui, se você pegar o primeiro versículo do Apocalipse, está dizendo assim: olha, revelação é trazer à luz o que ninguém sabe. Revelação de Jesus, que ele enviou seu anjo para falar para João, para escrever um livro, para revelar aos seus servos. Para revelar aos servos de Jesus. Ele quer que você fique sabendo tudo que está escrito no Apocalipse. Então, é uma mensagem para a igreja. E nessa mensagem para a igreja, nós
sabemos pela Bíblia que o mesmo inimigo que enganou as pessoas no princípio, dizendo que não haveria vida, blefando para eles, ele continua blefando no mundo até hoje, que não havia morte, ele continua blefando até hoje, fazendo as pessoas acreditar que não há vida. Bom, hoje nós vamos aprender que todo ser humano tem duas vidas, todo ser humano tem duas mortes, e possibilidade de duas mortes e possibilidade de duas ressurreições. Se você acreditar, é assim. Se você não acreditar, é assim. É Deus falando da nossa vida. Quem sabia que tinha duas vidas aqui? Diga amém. Amém. Muitos sabem, né? Bom, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Capítulo 11 de João está falando da ressurreição de Lázaro. Ele está falando com a irmã de Lázaro, com Marta. Porque o irmão dela tinha morrido, eles tinham velado, sepultado, já fazia 4 dias. E aí Jesus disse que ele ia ressuscitá-lo. Ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela sabia disso pelos profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus disse: não, eu já não ensinei vocês, nesses 3 anos do ministério de Jesus, ele já tinha ensinado sobre a ressurreição dos mortos. Aí ele diz: eu já não disse para vocês, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso não é simbólico, ele está falando, ainda que ele morra, que ele deixa de viver essa vida, ele viverá, porque ele crê no Deus da vida. E quem vive, quem não morreu ainda e crê em mim, não morrerá eternamente. Na primeiro versículo ele está falando da morte física, na segunda ele está falando da morte espiritual. São 2 mortes. E quem está vivo hoje e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha que a cegueira espiritual, eu chamo de cegueira espiritual, falamos disso domingo passado. Cegueira espiritual, quando intimamente, fora dos olhos, a pessoa não tem nada, ele não vê nada da vida espiritual. Ele é um cego. Tirou os olhos, ele não tem respostas, ele não tem caminho, ele não tem direção. Aí a pessoa vai dizer assim: mas como é que a gente vai ver espiritualmente? É só você olhar para a sua própria vida. Tem um monte de coisa dentro de você que você tem certeza que está vivo e você não consegue ver. Teus sentimentos, tuas emoções. Mas eu sinto. Isso mesmo. A visão espiritual sente, mas ela não é visível aos olhos. Então nós somos um espírito encarnado e temos uma parte espiritual bem viva dentro de nós. E nos relacionamos muito bem entre o visível e o invisível, e os dois são vivos. Tanto a matéria como a parte espiritual. Quem me entendeu, diga amém. Então, queridos, esse texto está dizendo de um homem que era conhecidíssimo naquela região, amigo de Jesus, que morreu, que todo mundo ficou sabendo que ele morreu, que foi velado. Depois de velado, ele foi sepultado. Já fazia 4 dias. Jesus chama ele de volta para a vida, e ele está ali, conversa e atende com todo mundo, e ninguém consegue ver que existe vida depois da morte. Cegos, incrédulos, sem visão espiritual. E assim, muitos, por não conseguirem se relacionar com Deus, que só é possível pela fé, eles acabam vivendo nesta cegueira, mesmo depois de feitos milagrosos de Deus para revelar. Deus está fazendo isso daqui, não é para ele, é para nós entendermos
que nós nascemos num corpo já destinado a morrer, porque somos herdeiros de Adão, e Adão recebeu uma maldição de morte para ele e para a sua descendência, mas antes do primeiro homem morrer, ele já falou: olha, existe chance de viver depois. Mas o tempo vem passando e toda a Bíblia foi escrita revelando isso, e tem pessoas que ainda continuam no escuro, por causa do blefe do inimigo neste mundo, de que não é possível viver depois da morte. Pode ver que a mensagem reinante nas redes é: aproveite essa vida, porque você só tem essa. Aproveite essa vida para quem vai morrer eternamente, porque para quem vai viver a vida é muito longa, ela é eterna. Mas para quem vai morrer, deve aproveitar mesmo, porque a outra que vem depois dessa, você já deve saber que ela não é nada agradável perto dessa, mesmo que esta seja difícil. Tá bem? Bom, esta é a mensagem de Deus para a igreja. Se você quiser saber a mensagem de Deus sobre a vida e a morte para o mundo, por que é diferente? Porque Jesus, desde que o mundo o rejeitou, ele decidiu que ele não falaria mais com o mundo. Quem falaria com o mundo seríamos nós. Falou: eu vou falar com vocês, vocês falam com o mundo. E não falou mais. Nos 40 dias que ele ficou ressurreto, aparecendo aos discípulos, ele não falou com ninguém mais, só com os discípulos. E na revelação do Apocalipse, ele está falando com a igreja. Mas se você ler em Lucas 16, eu não vou ler porque o tempo não permite, a leitura é um pouco longa, é 10 versículos, lá vai dizer assim: olha, é um alerta para que você não venha a saber das duas mortes tarde demais, nem das duas vidas, nem das duas ressurreições. Então tem aqui um fato, não é parábola, se fosse valeria tanto quanto, porque as parábolas de Jesus são verdadeiras, mas aqui não se trata de uma parábola. Fala que havia certo homem rico que... Lucas 16, 19. Está falando: existia um homem rico que ele vivia uma vida esplêndida, regalada. Não fala que ele era desonesto, que ele era um rico que roubou. Não, um homem rico na vida, que vivia uma vida muito boa. E também havia, perto de onde morava o homem rico, um homem chamado Lázaro. Se fosse parábola não teria nome, porque nas parábolas não há nome. Mas era um fato, era um caso. Lázaro existiu, esse rico existiu. Existia um homem, Lázaro, que ele era muito pobre e ele não podia mais trabalhar e ele mendigava, ele pedia. E o texto continua dizendo que aconteceu de morrer o rico e aconteceu de morrer Lázaro. Falou: quando aconteceu dos dois morrerem, cada um no seu tempo. Lázaro morreu primeiro, depois morreu o rico. Quando o rico morreu, ele abriu os olhos e ele se viu no inferno. E ele levantou os olhos e ele viu Lázaro, junto com o pai Abraão. Ele sabia quem era o pai Abraão. A consciência do outro lado. Porque pai Abraão foi revelado aqui nessa vida. Todos os judeus sabiam quem era o pai Abraão, de onde nasceu a nação de Israel. Ele levantou os olhos e viu. O que ele viu? Que ele estava vivo e não no lugar que ele imaginou que ele estaria. Tarde demais. Ele falou: pai Abraão, manda que Lázaro toque na água, o dedo na água, na minha língua, estou em tormento. Pai Abraão falou para ele: olha, não tem como, há entre nós um grande abismo. Você viveu a sua vida e Lázaro viveu a dele. Ele está aqui, você está aí. Tem a ver com a vida que vocês escolheram. Agora, nem Lázaro pode passar para lá e nem você para cá. Falou: então deixa eu voltar na terra, porque eu tenho 5 irmãos que também estão vivendo como eu vivi. Vamos reencarnar. Pai Abraão falou assim: olha, não pode. Ninguém que vem para cá volta. Quem me entendeu, diga amém. Ninguém que vai para o mundo dos mortos, viver a outra vida depois dessa, volta. Falou: tem lá na terra Moisés e os pregadores. Se eles não acreditarem na mensagem dos pregadores, que é a palavra de Deus, também não vão acreditar que você voltou.
Essa mensagem é para o mundo, para aqueles que não acreditam na outra vida depois da vida física. Um dia eles vão ver, tarde demais. Todo mundo verá. Não é uma crença para quem crê que tem duas vidas. Não, existe duas vidas para todo mundo. Uma é a física, que é de quando você respira. Quando começa a vida? Quando você respira pela primeira vez. Quando que ela termina? Quando você respira pela última vez. Essa é a primeira vida que todo mundo tem, a vida física. E a segunda, quando essa termina. Essa física veio da terra, do pó da terra. Portanto, a terra não é eterna, a terra foi criada. Diz a Bíblia, no princípio Deus criou. Então ela veio existir. E o homem foi criado de uma matéria pré-existente. Mas o fôlego de vida que trouxe a alma e o espírito para aquele barro veio de Deus, e Deus não é matéria criada, Deus é o eterno Criador, e a parte dele é imortal, quer na salvação, quer na perdição. Não depende da gente crer ou descrer, aceitar ou não, é um fato revelado por Deus, para todo ser vivo saber disso. Ele ficou sabendo tarde demais. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, olha como é possível ver sem os olhos. Capítulo 8, versículo 51. Disse Jesus, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus está ensinando os discípulos, e ele falou, em verdade. Quando ele fala duas vezes a mesma palavra, em verdade, ele está falando, presta atenção no que eu vou te falar agora. Vou te revelar uma verdade eterna. Em verdade eu te digo, quem guardar a minha palavra, guardar tem a ver com entender, crer e praticar. Guardar não é comprar uma palavra, guardar não é ouvir só uma palavra, não é só entender. Guardar está falando, ouviu, entendeu, creu e viveu. Quem fizer isso, não morre eternamente. O dia que chegar o dia da sua morte, você vai conhecer a vida eterna. Num corpo de luz, num corpo de glória, nós sabemos com detalhes dessa vida revelada por Deus, na Bíblia. Então, quando Jesus disse isso, ele está falando isso para os religiosos judeus, que já tinham perdido a fé há muito tempo, por isso vão levá-lo à cruz. Ele está discutindo com teólogos equivocados. Aí os judeus disseram para ele, viverá eternamente. Nosso pai Abraão, que era amigo de Deus, que Deus o chamou para dar origem à nossa nação, morreu. Como é que você fala que quem ouvir a tua palavra, guardar a tua palavra, viver a tua palavra, vai viver para sempre? Aí Jesus faz uma revelação para eles, que eles ficam abismados. Jesus diz assim, no versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Espera aí, quando é que Abraão viveu? 2000 anos antes de Cristo. E como é que Jesus Cristo está falando? Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Abraão ficou sabendo das profecias do dia de Cristo. Ele creu nas profecias do Cristo que viria e se alegrou, regozijou-se, gozo intenso. Aí os discípulos disseram assim, você não tem 50 anos e está falando que Abraão viu os seus dias? E Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo, Abraão foi, eu sou a vida. Como é que Abraão viu o dia de Jesus e creu e se regozijou lá no passado, 2000 anos antes de Cristo nascer, pela fé, ouvindo a respeito dele, lendo os profetas a respeito dele, falou, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os religiosos incapazes de ver sem os olhos, falou, como? Você não tem nem 50 anos.
Queridos, em Romanos, capítulo 6, olha outra mensagem de Deus agora para a igreja do nosso tempo. Lá em o texto que eu acabei de ler, Jesus está discutindo com os religiosos, falando da vida eterna. Agora, no Romanos capítulo 6, diz assim, versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós. O versículo começou, sabedores de que? Ele está falando, vocês cristãos sabem disso. Vocês sabem que Cristo morreu uma vez, ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, a morte já não tinha mais poder sobre Ele. Você sabe que nós também morremos a nossa vida quando nós renunciamos à vida herdada de Adão e morremos para o mundo e nascemos para Cristo para viver uma outra vida. Então, sabedores disso, fique sabendo que você que já morreu para o mundo e viveu para Cristo, a morte não tem mais domínio sobre você. É uma revelação. Porque uma vez para sempre morreu para o pecado para viver para Deus. Assim também considerai-vos vós mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então não reine mais o pecado no vosso corpo mortal. Aí Paulo vai ensinar os irmãos de Roma dizendo, então se você foi resgatado daquela vida maldita e recebeu uma nova oportunidade de viver aceito por Deus, não vá viver de uma forma que você morra de novo. Porque aí, morreu a segunda vez, acabou. É morte eterna. A primeira é morte física, a segunda é morte espiritual. Eu vou ler o texto já para vocês verem. Para ninguém falar de onde esse pastor tirou isso, tá bem? Então, sabedores de que está vivo, mas morreu, está vivo. Esse texto está dizendo assim, olha, na terra, todas essas pessoas que você está vendo viver no mundo aí, aglomeradas em todos os encontros, tem pessoas que estão vivendo, mas já morreram para o mundo não lhe diz respeito, o mundo não tem cor, não tem sabor. O que eles viveram no mundo, eles reputam como perda, não tem a menor saudade. São considerados espiritualmente mortos para o mundo, vivem para Deus. E o mundo está repleto de pessoas que estão vivas para o mundo, têm um encantamento com este mundo, um prazer em viver, curte, gosta de tudo que o mundo produz, porém para Deus eles estão espiritualmente mortos. E essas pessoas vivas e mortas se relacionam o tempo todo. Quem me entendeu, diga amém. Paulo, certa feita, falando sobre isso, não é o nosso assunto hoje, ele falou que um morto espiritualmente, quando ele ouve um vivo espiritualmente, ele sente cheiro de morte para morte, ele não gosta. Já viu que quando um cristão às vezes quer falar a palavra de Deus para uma pessoa, ele fala, ó, nem vem, hein? Nem vem. Ele fala, nós que somos vivos, temos cheiro de morte para os mortos. Do mesmo jeito que os mortos, quando falam conosco da vida que eles vivem, têm cheiro de morte para a gente. Paulo explicou aos irmãos de Corinto, nós temos o bom perfume de Cristo, e isso incomoda os que vivem na morte. Mas no mundo é o tempo todo, o mundo está repleto de vivos e mortos, já falando da segunda vida, da segunda morte. Isso pode mudar. Uma pessoa que está viva hoje, se ela não vigiar com a sua vida, ela pode estar morta amanhã. E uma pessoa que está morta no mundo hoje, se ela crer na palavra da vida, ela pode estar viva amanhã. Não tem que ser assim.
de falar, eu recebi uma herança maldita de morte de Adão, quem pecou foi Adão, não foi eu, e eu já nasci com essa maldição, e não tem esperança? Tem, foi Adão que pecou, não foi você, mas também não é você que tem que morrer na cruz do Calvário, é Jesus, que morre para te dar o direito de vida. Se de graça nós herdamos o pecado, mais de graça ainda herdamos a vida. E a vida que nós perdemos era terrena, e a que Jesus nos dá é celeste. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Quem me entendeu, diga amém. 1 Coríntios, olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto. O texto é longo e é conhecido, mas ele está dizendo assim, olha, Coríntios 15:1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, que recebeste, o qual ainda perseverais. Evangelho é boas novas de salvação, é a mensagem de Jesus. Versículo 2: por ele também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo preguei, a menos que tenhades escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Depois dele falar da morte de Cristo, como eu disse, o texto é longo, eu vou para o final do ensinamento de Paulo, ele vai falar da vitória da vida sobre a morte. Olha no versículo 50 agora. Afirmo-vos, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está falando, matéria humana não tem como entrar no céu. Ela está corrompida desde Adão e Eva. Então a corrupção não tem como entrar. Mas eu vos digo um mistério, 51. Quer conhecer um mistério de Deus revelado? Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num abrir, num fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível, matéria, se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está escrito isso? Isaías 25:8. Falou, vai chegar esse dia em que a trombeta vai soar, os que morreram salvos ressuscitarão, e nós, os vivos, vou dizer um mistério para vocês, nem todo mundo morrerá. Quando chegar esse dia, tem muitos vivos aqui que não morrerão a segunda morte. Como é que vai acontecer? Eles serão arrebatados, transformados. E a gente vai se encontrar todo mundo nos ares para viver a nova vida, a vida eterna. Quando ele está dizendo isso, ele vai dizer, tragada foi a morte na vitória, e ele vai dizer no versículo 55, onde está, ó morte, o teu blefe? Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê, ó morte, o teu aguilhão? Quantas vezes você já ouviu alguém falar, para tudo se dá jeito, menos para a morte? Até parece que a morte é toda poderosa. Dá um crédito para a morte. Falou, cadê, ó morte? Cadê o teu blefe, a tua vitória? Jesus passou por aí, versículo que nós lemos no início, ele falou, eu estive morto, estou vivo para sempre. Cadê que não tem como vencer a morte? Ele venceu a morte e não foi por ele, foi por nós. E a Bíblia fala que o mesmo Espírito que levou Jesus Cristo, levantou ele da morte, é o que nos levantará aqueles que morreram. E é o mesmo Espírito que vai congregar aqueles que serão transformados. No versículo 57 ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero ler com vocês agora, para a gente caminhar para o final,
porque o nosso tempo é curtinho, Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Eu disse que nós temos duas vidas, nós temos uma possibilidade de morrer duas vezes ou uma só, e existe duas ressurreições. Guarda bem este assunto. Que nem disse Jesus, em verdade vos digo, eu vou ler, é o que eu vou ler que é. Tá? Apocalipse capítulo 5, capítulo 20, versículo 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quem está falando aqui é o anjo para João, para ele escrever. Ele está falando da primeira ressurreição. Então ele está dizendo que quando acontecer o arrebatamento, essa que a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Ele está falando, o restante dos mortos não ressuscitarão. Eles vão ficar mortos ainda, os não salvos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela vai acontecer no arrebatamento, e quem ressuscita é só os salvos. Olha o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. De novo. Sobre estes, a segunda morte. Está vendo uma segunda morte? Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos, falando do milênio. Esses dois versículos dizem assim, olha, na primeira ressurreição, quem ressuscitou foram os salvos. Eles já morreram, e os que não morreram, não morrerão, serão arrebatados. Falou, e a segunda morte? Ela não tem poder sobre eles. Está escrito. Numa primeira leitura, é possível entender, ó, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos do milênio. Ah, os outros mortos, eles vão ressuscitar depois do milênio. E sobre eles terá poder a segunda morte. Então, os que não ressuscitaram, eles permanecem. Os que ressuscitaram, frisa, esta é a primeira ressurreição. Estes que ressuscitaram na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, que é a morte espiritual. Ela não alcança eles. Eles foram salvos para viver eternamente. Agora, se você olhar no capítulo 20, eu li do 5 ao 6, agora vamos ler do 11 ao 14. Olha aqui onde estão aqueles que a segunda morte tem poder sobre eles. É o juízo de Deus. Vi um grande trono, branco, e aquele que se assenta, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Um trono estendido nos céus, grande, glorioso, trono branco, trono de juízo de Deus. O livro de Apocalipse foi escrito, que é o livro do juízo de Deus. Ele falou, diante do trono sumiu a terra. Vamos continuar a leitura? Vi também mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Mas não estavam mortos? Sim, os grandes e pequenos. Grandes e pequenos aqui não tem nada a ver com estatura, é posição. Poderosos, pobres, escravos. Vi os mortos todos vivinhos lá, em pé, ressuscitados. Essa é a segunda ressurreição. Todos vivos e em pé diante do trono. Todo ser humano que passou por aqui, que não ressuscitou na primeira, está nessa. Lembra que a Bíblia diz que diante de Deus todo joelho se dobrará e toda língua confessará? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não é só quem creu, não, quem não creu também. Quem não se dobrou pelo amor se dobrará no juízo. E ele viu postos em pé diante do trono, e então abriram-se os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto.
E os mortos aqui são os mortos espiritualmente, estão vivos. Mortos fisicamente e mortos espiritualmente. Os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Para que ninguém pense que Deus escolheu esse pessoal aqui para condená-los, escolheu os outros para salvar. Não, todos eram pecadores iguais, de acordo com as suas escolhas. Vai abrir-se o livro e vai mostrar para eles as escolhas e as obras de cada um. E eles verão, obras é o que a pessoa faz, é o tipo de vida que ele vive, é o que ele escolhe, é como ele decide, é como ele se conduz durante a vida. E de onde vieram esses mortos? De todo lugar que ele morreu. Olha o versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram seus mortos que neles havia. O que é morte e o além? Onde é que foi sepultada uma pessoa que a nave espacial explodiu e ele virou poeira? O além vai devolver seus mortos. Pessoas que morreram e nunca foram encontrados no mais profundo dos mares, numa explosão, não teve corpo, estão no além, na morte. Todos eles devolverão os seus mortos. E eles estarão lá, no dia do juízo final. A mensagem que eu li de Apocalipse 1, 7 e 8 é uma mensagem para a igreja. Esta é uma mensagem para os perdidos. Falando daqueles que não foram na primeira ressurreição, eles estarão aqui. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Como vai ser isso, não tenho a menor ideia, são coisas celestiais. Mas cada um vai saber que o juízo de Deus é justo. Que aqueles que foram salvos eram tão pecadores quanto esses que estão perdidos, que esses que estão perdidos eram tão pecadores quanto aqueles que foram salvos. Não se trata de uma seleção de Deus, trata de um amor de Deus que amou a todos e ofereceu a mesma oportunidade a todos, e eles escolheram. Mensagem nossa de domingo passado, nós aprendemos aqui, Deus enviou a luz, mas eles amaram as trevas. Deus enviou o reino dos céus, mas eles amaram o reino do mundo. Deus enviou a palavra da verdade, mas eles acreditam no blefe do diabo. Porque o diabo sempre oferece para as pessoas ouvir aquilo que elas gostam, da carne do mundo. A verdade machuca, a verdade confronta, a verdade dói. Mas salva. E para encerrar, olha o que diz o último versículo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, se alguém falar, não tem duas mortes, está aqui, mostrei a primeira e aqui está a segunda. Não tem duas ressurreições, está aqui a primeira e a segunda. A Bíblia falando, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que ressuscitam nessa, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Este daqui, todos morreram, já estavam mortos, foram chamados à vida para o juízo e agora morreram eternamente. Falou, esta é a segunda morte. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A partir daqui não tem mais morte. Se você ler depois em Apocalipse 21 e 4, está escrito assim, e a morte já não existirá. Paulo já havia revelado, escrevendo lá no capítulo 15 de Coríntios, dizendo, o último inimigo a ser destruído será a morte, inimigo da vida. Então, se um dia você acreditou que morte é a extinção, você caiu no blefe do diabo. Morte não é extinção, morte é separação da vida. Morte física, meu corpo se separou do meu físico para sempre. Isso é morte física. Morte espiritual, teu espírito e a tua alma, que é imortal, se separou do Deus da vida, o Criador da vida, o Deus vivo, para sempre. Não haverá mais possibilidade de ressurreição. E a morte
e o inferno, que é um estado intermediário, foram lançados para dentro do lago de fogo, que nós falamos aqui a semana passada, nas trevas exteriores. E ali haverá sofrimento para sempre. Amém, queridos? Nós temos o hábito de dizer que na ceia nós comparecemos para renovar o nosso pacto com Deus, nossa aliança. Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beber deste cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte até que Ele venha. Então hoje, o assunto, quando a gente comparece diante de Deus para dizer que nós cremos, que nós aceitamos, que nós guardamos, que nós praticamos a palavra da verdade, nós viemos aqui todos os meses para dizer: Deus, eu estou firme nesse propósito. Tem gente que está apostatando da fé, tem gente que está esfriando na fé, tem gente que está morrendo na fé, e tem gente que está entrando na fé. Nós estamos aqui para dizer: eu vim aqui renovar que eu creio em Jesus, que eu aceito Jesus, que eu vivo para Jesus, que eu espero em Jesus, que eu acredito na palavra de Jesus. Eu não só ouvi, como entendi, aceitei e pratico ela, vivo ela. Vim aqui hoje. Esse pão é o corpo dado e este cálice é o sangue vertido na cruz do Calvário por nós. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Nós a recebemos como Tua Palavra para a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus que ela produza em nós, ó Deus, fé, compromisso, entrega, renúncia, ó Deus, desta vida velha. E nós queremos hoje, ó Deus, aproveitar esta oportunidade de ouvir esta mensagem e te louvar por nossa tão grande salvação em Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Viemos aqui, ó Deus, renovar esta aliança feita contigo no sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos perdoa de todo pecado e nos dá o direito de entrar na vida eterna. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pode dizer amém? 1 Coríntios, capítulo 11, texto da ceia, que a gente lê todos os meses, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra do Senhor nos disciplina. Quando somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e deu graças. Depois do pão, Ele ergueu o cálice e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois do pão, Ele tomou o cálice e falou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Acabei de ler: porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando
a morte de Jesus até que Ele venha. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em obediência à Tua palavra, Senhor, erguendo o pão e o cálice. Símbolos, ó Deus, do corpo e do sangue de Jesus. O símbolo, ó Deus, ele é material, mas o seu sentido espiritual transcende. E nós cremos. Por isso, ó Deus, nós oramos e abençoamos, não somente o que está aqui, mas aqueles irmãos que estão conosco online, impossibilitados de estar aqui, pela distância ou por qualquer outro motivo, onde eles estiverem, com o pão e o cálice na mão, nós consagramos e abençoamos em nome de Jesus, para renovarmos, ó Deus, a nossa aliança que nós temos contigo, ó Deus, com o sangue de Jesus e o corpo de Jesus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus oramos e abençoamos. Amém. Pode assentar-se, queridos, o pão e o cálice chegará até você. Segure ele por um instante, vamos participar todos juntos. Pois um dia
Estamos? Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos aqui para isso, para dar o louvor que é devido. Quando Jesus disse: quando vocês forem comer do pão e beber do cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim. Ele está falando que na sua memória, agora você deve ir lá no Calvário. Há 2000 anos atrás, em Jerusalém, no monte chamado Calvário, na cruz do meio, está ali o Filho de Deus que se tornou homem para morrer no meu lugar, no seu lugar. Falou: quando você comer do pão e beber do cálice, você vai trazer a sua memória. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, de todo homem. Mas Jesus, para nos livrar da morte de cruz, morreu em nosso lugar. Esse pão é o corpo dado, e este cálice é o sangue vertido para nos livrar da morte eterna. Falou: assim vocês vão comer o pão e beber do cálice. Ergueu e deu graças. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de dar graças pelo pão e pelo cálice. E agora, conforme a tua palavra, nós vamos comer em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice.
para Deus, vim para isso. Vim para prostrar. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. Então diga, cantando. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, feche os seus olhos. Você veio para dizer e disse: és totalmente amável, totalmente digno para mim. Se você pôde dizer isso, seu nome está escrito no livro da vida. A segunda morte não terá poder sobre a sua vida. Quando a trombeta tocar, vivos ou mortos, onde estivermos, nós ressuscitaremos para estar com o Senhor, ou seremos transformados. Não deixe nunca o inimigo te roubar isso. Renove isso todas as vezes que puder, todos os dias se quiser, porque nós não saberemos quando teremos a outra ceia, ou a última ceia. Pai, em nome de Jesus, acabamos, ó Deus, de comer do pão e beber do cálice, símbolo, ó Deus, da vida de Jesus e do sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário, para nos purificar dos nossos pecados. Nós não sabemos o preço, ó Deus, talvez um dia a gente saiba, mas hoje rendemos a Ti a nossa gratidão por tão grande sacrifício. Obrigado pela vida e obrigado, ó Deus, por salvar a nossa vida para sempre que estava perdida. Receba, ó Deus, esta nova aliança de cada um dos Teus filhos que estão diante de Ti agora, renovando pela fé em Cristo Jesus. Pai, que este alimento espiritual, o pão e o cálice, possa sustentar o Teu povo na Tua presença, renovado, iluminado, firme, para enfrentar, ó Deus, as batalhas da vida, confiando, ó Deus, naquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, se estiver alguém aqui, ou em qualquer lugar, ou quando ouvir esta palavra, que precisa, ó Deus, de uma reconciliação, que ela aconteça agora, Senhor, neste momento, que o Teu Espírito Santo possa renovar o que foi quebrado, o que foi destruído, o que foi roubado, e restituir a vida eterna, a esperança eterna, o gozo do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Que isso aconteça, ó Deus, pelo Teu Espírito, para que o Teu nome seja glorificado.
Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e rendemos a Ti a nossa gratidão. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, nós precisamos continuar, e nesse momento nós vamos orar e consagrar os dízimos e as ofertas. Ofertar e dizimar faz parte de todos os nossos cultos, mas não se sinta constrangido. Faça se você sentir no seu coração. Amém? Nós queremos orar. Pai, em nome de Jesus, esse é o momento no nosso culto que nós temos a oportunidade de ofertar e dizimar para o sustento da Tua obra na terra. Receba, Senhor, da mão dos Teus filhos que forem fazer como sementes, ó Deus, de fé plantadas no Teu reino. Que elas possam prosperar e trazer colheitas abundantes. Nós oramos, consagramos e abençoamos, porque a Tua bênção, ó Deus, ela enriquece sem dores, e é ela que nós ministramos na vida de todos que são fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, queridos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, 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 se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, 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 se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguimos a Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. 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 Sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus, mais alvo que a neve serei. Louvado seja o nome do Senhor por este sangue. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecemos a Deus por tudo que nos tem dado. E nós queremos fazer agora os avisos, sinais para nós orarmos e encerrarmos. Agradecimentos pela vida do nosso irmão João Vitor Riscalho, aniversariante de hoje. João Vitor de Guararapes. E também pela vida da irmã Marlene Poletti, aniversariante de amanhã. Alguém tem agenda aí das crianças? 19, né? Os pais não se esqueçam do trabalho da festa, aqui ó, festa da colheita, na escolinha durante o culto, 19 de julho. É preciso ficar atento, porque as crianças dependem dos pais. Então os pais fiquem atentos, que elas estão esperando um dia muito especial, dia 19 de julho, às 19 horas, durante o culto. Então, pai, você que tem criança, não pode faltar nesse culto, tá bem? A não ser que você manda a sua filha, seu filhinho sem você. Não vai fazer isso, né? Então, os pais fiquem atentos, que as tias estão preparando algo bem especial para eles, com muito carinho. Vai ser uma noite muito especial para as crianças. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar a Deus agradecendo por tudo, pelos pedidos de oração. Enquanto a gente estava cultuando, muitas pessoas enviaram seus pedidos. Você que está conosco online, onde você estiver, eu quero que você ore conosco agora, e nós que aqui estamos estaremos orando por você. E você que está aqui, que talvez tenha a sua própria causa, sua própria dor, sua própria batalha. Você que está esperando uma resposta, um direcionamento de Deus. Este é o horário. Depois de oferecer o seu culto, o seu louvor, a sua adoração, renovar a sua aliança, quem sabe agora você tem o seu pedido. Coloque o seu pedido no altar. Deus pode usar de misericórdia para com você agora e te ajudar na sua causa, resolver o seu problema. Ele tem poder para isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, ao findar do nosso culto, cheios de gratidão no nosso coração, esse é o momento, ó Deus, que como tua igreja, nós oramos em um só corpo, em uma só voz, em um só amor, em uma só fé, confiando, ó Deus, na sua bondade, na sua grandeza, na sua misericórdia, na sua onisciência. Tu sabes, ó Deus, as pessoas que enviaram os pedidos, de longe, de perto, quem está aqui. Tu sabes, ó Deus, a dor de cada um, a dúvida de cada um, a necessidade de cada um, a batalha. Nós oramos, ó Deus, porque confiamos que o Senhor tem poder para fazer, que o Senhor tem prazer em fazer. Por isso clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, com amor, com fé, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, naquilo que o teu Espírito Santo pode estar operando neste momento. Em nome de Jesus nós oramos e por tudo te agradecemos, ó Deus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Acampamento dos jovens, que está marcado para sábado, domingo próximo agora, até terça está aceitando novas inscrições, tá bem? Acampamento de jovens. É jovens de 80 para baixo, tá? Quem se interessar, fala com a Andréia. Vamos cantar o nosso último louvor a Deus hoje. Deus, a canção diz: reina em mim. Jesus é o nosso rei, que Ele possa reinar sobre a nossa vida, a nossa casa e sobre tudo, que Ele possa reinar. Reina em mim, Senhor, sobre tudo.
Vamos cantar com alegria. Deus. Diga comigo assim, em nome de Jesus. Eu me inicio esta semana. E eu tomo posse para a minha vida, para a minha família e para o meu trabalho. De uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a proteção do Espírito Santo de Deus seja com toda a sua amada igreja. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Poder
semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Fique com Deus.